só pode pregar a verdade de Deus para condenar a mentira do diabo quem verdadeiramente está livre da mentira do diabo. Quem verdadeiramente está na verdade de Deus. Então, a verdade de Deus tem que ser pregada, tem que ser levada ao mundo. Mas isso verdadeiramente só pode acontecer por quem verdadeiramente está liberto, compromissado com a verdade. É aí que entra a estratégia do diabo, levantando muita gente para pregar a mentira dele como se fosse verdade. Mas o diabo, ele pega as pessoas e dá a sabedoria maligna do inferno para as pessoas usar a palavra como se elas estivessem pregando a verdade. Elas usam a palavra, lê a palavra, fala da palavra, mas dentro de uma forma sutil, que você não vai perceber, ela vai falsificar a palavra, deturpar a palavra, desviar você da direção da palavra. Você está entendendo isso? Está compreendendo isso? Não? Para você compreender melhor, deixa eu te explicar uma coisa. O diabo, ele conseguiu derrubar o homem da comunhão com Deus, da vida com Deus. O diabo conseguiu tirar o homem da vida que ele tinha com Deus em comunhão, porque ele usou a palavra distorcida. Ele distorceu a palavra. Ele levou a palavra para Adão, colocando dúvidas em Adão, questionando para trazer a confusão na mente de Adão, para Adão desviar da palavra. A gente sabe desse fato que está registrado em Gênesis, quando Deus dá uma determinada ordem a Adão, ordenou Deus. Deus não pediu a Adão. Observe que Deus ordenou a Adão não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não colocou a sua ditadura em Adão, dizendo: Adão, tu não vai comer porque eu sou soberano e acabou-se. Não. Deus ordenou a Adão não comer. Mas Adão tinha liberdade. Se Deus ordenou para ele não comer, dizendo que se ele comesse, ele morreria, então Adão tinha liberdade. E Deus ordenou para Adão se submeter a Deus pela liberdade que ele tinha, que Deus deu a ele, de escolher submeter-se a Deus e resistir ao diabo, ou vice-versa. Resistir a Deus e se submeter ao diabo. Adão resistiu a Deus, se submeteu ao diabo. Como ele fez isso? Como o diabo conseguiu derrubar o ser humano que vivia na comunhão com Deus? Como entrou o pecado? Qual a origem do pecado? Qual o princípio do pecado? O homem não andar na direção da palavra de Deus, não dar ouvido, não seguir, não escolher a andar, a seguir na direção de Deus, andar contrário para satisfazer sua curiosidade, sua vontade, sua vaidade, sua soberba. Foi isso que o diabo trabalhou em Adão. Adão desobedeceu a direção de Deus. Ele não seguiu a direção que Deus deu a ele. Ele seguiu a direção contrária, que Deus o avisou das consequências. Deus não proibiu, mas Deus avisou a ele. Se ele seguisse as consequências que ele ia ter. Isso é direito de escolha que Deus dá a nós. Deus é soberano.
Mas na soberania dele, ele nos deu a liberdade de escolher ou se submeter a ele ou ao diabo, um ao outro. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou o homem está em Deus, ou o homem está no diabo. Só tem dois tipos de pessoas neste mundo. Diante da situação social, são tantas classes que a humanidade é dividida, mas diante da situação espiritual, só existem duas classes que a humanidade está: em Deus ou sem Deus, filho de Deus ou filho do diabo, filho da ira. Só isso, não tem outra opção. Ou o homem está em Deus ou está no diabo. Pronto. Estar no diabo é estar levado pela influência de Satanás, seguindo a direção de Satanás, estando em juízo, em condenação. Estar em Deus é estar guiado por Deus, seguindo a direção de Deus, submisso a Deus, negando-se para a vontade de Deus. Isso é estar em Deus. Tudo isso por Jesus, tá? Isso é só por Jesus. A gente vai entrar lá. Vamos lá. Eu quero que você entenda uma coisa. Então, qual é a forma que o diabo trabalha? Usando a palavra. E você acha que o diabo, ele vai tentar o povo de Deus com o quê? Ele vai usar o quê? Para tirar o povo de Deus da comunhão com Deus. Para destruir a comunhão do povo com Deus. Para tirar o povo da bênção e levar para a maldição novamente. Você acha que o diabo vai usar o quê? Não, o diabo vai... Se você sair da igreja, você perde de Deus. Se você deixar de ir para o culto, você está sem Deus. O diabo está preocupado com isso não, irmão. Não é esse o instrumento que o diabo usa. O diabo não está preocupado com tua vida dentro da igreja. Seja evangélica, católica, espírita. O diabo não está preocupado com a tua vida de sacrifício religioso. Oração, jejum, submonte, culto disso, culto daquilo outro. O diabo não está preocupado, ele está orientando vocês a fazer isso. Qual é o instrumento que o diabo usa para destruir a vida do cristão que está em Cristo, ligado com Deus? É a palavra. O diabo vai usar a palavra para destruir a comunhão do povo com Deus. O próprio Jesus Cristo vai dizer isso. Todo o trabalho de Satanás é para tirar do homem a palavra. E ele usa a própria palavra para fazer o homem sair da palavra. Ele usou com Jesus ou não? Lá, no fato que está registrado aqui, da tentação de Jesus, ele usou a palavra, sim ou não? Te joga daí para baixo, Jesus. Olha o que o diabo vai dizer. Está escrito que Deus dará ordem a seus anjos para que os teus pés não tropecem em pedra. Olha o que o diabo está dizendo. O diabo está usando o texto da palavra, irmão. O diabo está dizendo, está escrito. Usou ou não assim com Jesus? Mas Jesus, ele usou o quê? Para vencer esse combate espiritual. Jesus fez o movimento do reteté. Está repreendido, Satanás. O sangue de Jesus tem poder. Está repreendido. Jesus criou esse movimento. Jesus leu o Salmo 91. Jesus, ele fez algum movimento místico de oração. O que Jesus usou no combate espiritual para vencer o diabo? A pergunta é, o que o diabo usou para tirar Jesus da vontade de Deus? A palavra. O que Jesus usou para se defender e vencer o combate da tentação de Satanás? Jesus também usou a palavra, irmão. Jesus também usou a palavra. É o conhecimento da palavra. Nós temos que usar a palavra para a nossa vida de combate espiritual. O instrumento deste combate para a defesa é a palavra, a espada do Espírito, o escudo, capacete, a couraça da justiça, as armas
As armaduras espirituais de Deus na nossa vida é a palavra, irmão. Com a palavra, minha mente está protegida. Com a palavra, meu entendimento está iluminado. Com a palavra, meus pés estão guiados. Com a palavra, eu estou revestido do poder de Deus. Com a palavra, irmão. Tem gente que acha que vou buscar Deus, vou me encher de Deus, vou me fortalecer de Deus, vou fazer 3 dias de jejum, vou para a campanha de consagração, vou para o culto de poder. Não, você vai continuar vazio. Isso só lhe deixa mais vazio. Você só precisa do conhecimento da palavra. Se alimente dela. Olha o que o diabo vai dizer a Jesus. Manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou a palavra. O combate da fé, o instrumento desse combate é a palavra. Não é ritual, não é culto. Não é misticismo. Não é esse paganismo. Não é essa feitiçaria que o povo vive dentro de igreja. É o conhecimento da palavra. Olha o que Deus vai dizer. Pelo profeta Oséias. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o quê? A igreja, o culto, o jejum, a oração? A palavra, o conhecimento da palavra. Você tem que buscar o conhecimento da palavra. A palavra é a direção de Deus para a tua vida. A palavra é a instrução, é o caminho, é a direção que Deus te orienta a seguir na palavra. Não é essas orientações que os homens estão dando para o povo dentro das religiões. Olha o que Jesus vai dizer. E conhecereis o quê? A verdade. O que é a verdade? Jesus, a palavra. E a verdade vos libertará. Observe que a libertação ela vem pelo conhecimento. Jesus vai dizer, conheçam a verdade. Aí sim, a verdade vai te libertar. Tu tem que conhecer a verdade para a verdade te libertar. O conhecimento liberta. Vida com Deus é pelo conhecimento. Mas não é por qualquer conhecimento. É o conhecimento da verdade. Essa verdade é Jesus. Olha o que Jesus vai dizer. Lucas 8:12. Que o diabo, ele trabalha para tirar a palavra do nosso entendimento, para que não sejamos salvos pelo conhecimento da palavra. Jesus diz isso lá, Lucas 8:12. O diabo trabalha para tirar a palavra do nosso entendimento. O que Deus quer é que tenhamos o entendimento dele, o conhecimento dele, pela palavra. E é aí que entra a investida do maligno. Ele tira de nós esse entendimento. Ele quer tirar você do entendimento da palavra, do conhecimento da palavra, da direção da palavra, da tua vida consagrada a Deus na palavra, pela palavra. E aí que entra a artimanha de levar você à perdição, tirando você da palavra. Você pensa que está guardado em Deus, dentro de algum ambiente religioso? Se você não estiver na palavra, você nunca vai estar numa vida com Deus. O caminho da vida com Deus, a vida consagrada a Deus, a vida santa a Deus, não é por nenhum desses meios que o povo vive na religião, sacrifício, penitência, flagelos, usos e costumes, vida de compromisso de trabalho religioso, dentro de religião, santidade, justificação, santificação, comunhão com Deus, é se tu estiver na palavra. E a palavra tem que estar aqui, no entendimento, meu irmão.
Foi isso que Davi disse. Guardei a tua palavra no meu coração, não é aqui o bolo de carne que bombeia o sangue. O coração é o entendimento, é aqui onde tem toda a nossa faculdade de conhecimento, de entendimento, de decisões, está aqui. A palavra de Deus tem que estar aqui no meu entendimento. Eu tenho que meditar nela de dia e de noite. Não é estar dentro de formalidade de culto de igreja, de dia e de noite, em campanha, vigília, jejum. É meditar na palavra. É a palavra estando aqui, eu vivendo por ela. Meditar na palavra é eu estar me conduzindo por ela. Medita nela de dia e de noite. É eu estar com a minha vida andando por ela. Não é estar dentro de ritual, de formalidade, de culto disso, culto daquilo. Para a minha vida manter-se na comunhão, em santidade com Deus, eu preciso estar vivendo pelo entendimento da palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a palavra. É por ela que eu tenho que andar no entendimento. Meus passos sendo dirigidos na minha vida de valor e princípio com Deus pela palavra. Essa palavra Jesus, o que ele ensinou, toda a verdade de Deus, toda a vida com Deus, todo o conhecimento de Deus, toda a aprovação de Deus para nós está em Cristo. É nele, irmão. Não adianta querer viver aquilo que está lá, revelado que o povo de Israel viveu. Não adianta colocar cinza na cabeça. Não adianta ir para templo. Deus não está em templo. Não adianta fazer sacrifício expiatório. Tudo isso já foi vivido, cumprido em Cristo. Hoje a nossa fé em Deus, nosso encontro a Deus é em Cristo. A nossa vida com Deus é por Cristo, em Cristo. Não, mas tem que fazer a campanha da marcha. Tem que dar 7 voltas na muralha. Que muralha? Tudo isso que o povo vive dentro da igreja, essas campanhas, esse ritual do Velho Testamento, Arca da Aliança. Nós não precisamos de objeto para representar a presença de Deus. A presença de Deus hoje não é mais representada por objeto. A presença de Deus hoje é real na nossa vida quando estamos em Cristo. Mas o que o povo está vivendo hoje aí? A igreja, lá tem a Arca da Aliança. A presença de Deus está ali para te dar a bênção. Vai buscar a bênção de Deus ali no culto, na campanha, no pacto, no voto, aonde? Dentro da igreja. Onde os homens estão lá, levando para o povo viver feitiçaria, misticismo, paganismo, rituais anátemas e tirando vocês de Deus. Porque tudo isso é anátema, heresia. A palavra não ensina nada disso. Jesus não conduziu ninguém a ir para nenhuma igreja, a buscar nenhum objeto de Arca da Aliança, a procurar nenhum sacerdote, a fazer nenhuma campanha, nem pacto, nem voto. Jesus não mandou ninguém estar jejuando dentro de ritual religioso, penitência, sacrifício religioso, de manhã, de tarde, de noite. Jesus não mandou ninguém para vigília, para culto disso, culto daquilo. Jesus não mandou ninguém buscar ele e adorar ele em culto de igreja. Tudo isso é paganismo. Isso não é a direção da palavra. Você que vive e se conduz por isso, você está perdido de Deus. Bom dia, minha graça. Vocês estão entendendo isso aí, irmãos? Vocês estão entendendo que a colocação, o que eu estou aqui expondo para vocês, meus amados irmãos, é muito importante o conhecimento da verdade, levar o esclarecimento para o povo. Mas como vão conhecer a verdade se não há quem pregue? O povo todo sendo instruído, vivendo, orientado, na mentira, praticando anátemas,
escravizando suas vidas em sacrifício religioso, em obrigações, em rituais, em cerimoniais, em práticas anátemas, que Deus não pede. Mas por que o povo vive isso? Porque não tem o conhecimento da verdade. Por isso que estão escravos do legalismo religioso, do ativismo religioso, das práticas anátemas. Vivem escravizando sua vida, perdidos de Deus. E o pior de tudo, o diabo é o pai da mentira. Ele faz as pessoas acreditarem que estão vivendo para Deus. Olha aí agora, uma das maiores manifestações religiosas no Brasil. Aliás, a maior manifestação religiosa do Brasil. O Círio de Nazaré. O povo vivendo sua manifestação de adoração a Deus por meio daquelas práticas religiosas, das entidades religiosas, dos objetos religiosos, dos movimentos religiosos. Aí o povo carrega corda, carrega madeira, carrega altar, carrega imagem de escultura, venera entidades como sagrada, como divina, como protetora, como abençoadora, tudo perdido de Deus. Mas estão lá vivendo uma fé em nome de Deus. Não é só o sistema católico não, irmão. Quantas manifestações religiosas no sistema religioso evangélico, no sistema religioso Testemunho de Jeová, Mormon, Candomblé, o povo tudo no anátema, tudo em maldição. Ah não, estou em maldição não, Deus tem abençoado a minha vida. Não, meu amigo. Eu não estou falando da tua conquista, das coisas desta vida secular. Deus não vai te privar disso. Deus não vai privar você de conquistar nada nesta vida. Deus não vai deixar de te abençoar com as bênçãos naturais desta vida. Não, Deus só vai abençoar você se for evangélico. Deus só vai abençoar você se for para o culto. Deus só vai abençoar você se for católico. Deus só vai abençoar você se for mormon. Não. Essas bênçãos naturais da vida aqui, Deus ele dá a todos. Ele não faz acepção de pessoa. Ele não dá por escolha de religião, por prática de religiosa. Ele dá a todos. Jesus disse isso. O sol, a chuva, isso fala das bênçãos comuns, natural nesta vida. Ele dá a todos. Deus não faz acepção de pessoa. E Paulo também vai dizer isso. Atos 17, 24. Paulo vai dizer: o Deus que fez os céus e a terra, ele não é servido por ninguém. É ele quem dá tudo a todos. O ar, a vida e a respiração. Tudo que nós precisamos aqui para viver, Deus ele dá. Não, Deus só vai dar a você se você for evangélico, se você for para o culto, se você for para a campanha, se você fizer a promessa, for católico. Não, meu amigo. Isso aí é mentira que escraviza o povo. Nessas práticas, Deus ele vai dar a todos tudo que todos precisam. Livramento, condição de saúde, condição de trabalho, condição de alimento. Deus vai dar tudo a todos. Agora tem uma coisa: as bênçãos espirituais para a eternidade, só quem crê estiver em Cristo, não é em religião. Perdão de Deus, justificação, salvação, vida eterna, só quem crê em Jesus, com fé e arrependimento, convertido a Ele. Não é crer em Jesus vivendo a religiosidade dentro da vida devota e escrava, centralizada na religião. É crer em Jesus e viver nele e por Ele, guiado na palavra dele. Não centralizar sua vida dentro de igreja. Porque a palavra de Deus vai dizer, é a palavra que revela isso. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. Esse é o princípio da bênção
eterna de Deus é para quem está em Cristo. Nenhuma condenação há. Quem não está em Cristo é filho da ira, filho do diabo, está levado no curso desse mundo, perdido de Deus, indo a juízo para a condenação. É Cristo, irmão. As bênçãos espirituais de Deus para a vida do homem não é pela religião, não é pelo uso e costume de religião, não é por prática religiosa, não é por obrigação e trabalho religioso, é pela fé em Jesus. Todo aquele que crê nele tem a vida eterna, mas quem não crê permanece condenado. Foi Jesus quem disse isso. Você tem que entender isso. O diabo, ele engana, ele é o pai da mentira, escraviza as pessoas dentro da maior cadeia que ele criou para prender você, a religião. A religião é uma das principais cadeias de Satanás, por onde vai levar milhares e milhões de pessoas para o inferno, fazendo essas pessoas desprezar o caminho do céu, porque vão aceitar e viver a mentira, e vão desprezar a verdade, e por isso que serão julgados e condenados. Foi o que Paulo pregou, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 a 11. Serão julgados e condenados, porque não creram na verdade para se salvar. Permaneceram na mentira do diabo pregada dentro das religiões, como se fosse verdade de Deus, e não aceitaram a verdade de Deus, o que Cristo ensinou no Evangelho. Viveram o Evangelho anátema, viveram heresias e perdições, ventos de doutrinas, foram negócio dos homens, viveram a vida dentro da mentira, negando a verdade, não aceitavam a verdade, e os que iam pregar a verdade para eles, eles ignoravam e expulsavam. Por isso que vão ser condenados. A verdade é Jesus, o que ele ensinou para o homem alcançar a bênção de Deus. O trabalho do diabo para tirar o homem da comunhão com Deus é distorcer a palavra de Deus. E como o diabo tem distorcido a palavra de Deus? Eu vou te dar alguns exemplos aqui que você não percebe porque você está vivendo dentro da mentira. Mas se você der ouvido à verdade e for prudente, examinar, você vai ser liberto. O diabo tem manipulado, distorcido, trocado os valores e os princípios e falsificado a verdade do Evangelho e prendendo o povo a viver a mentira em nome de verdade. Olha como o diabo tem colocado a mentira como verdade. Escute aí que eu vou te orientar. A verdade é que o caminho para Deus, a vida com Deus, a verdade de Deus é Jesus. E sem Ele, ninguém chegará a Deus. O próprio Jesus disse isso, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Observe que Jesus, ele vai estabelecer a verdade para a gente crer, para chegar a Deus. Vem o diabo e coloca igreja como caminho. Igreja é instituição, lugar físico, para o povo estar lá centralizado como meio de vida com Deus, para ser de Deus, para estar em Deus. Olha o que o diabo faz. E o povo hoje é ensinado de que tem que estar na igreja para ser de Deus. Só encontra Deus na igreja. Só vive para Deus dentro da igreja. A verdade de Deus é o que prega na igreja.
É isso ou não é que o povo hoje está? Vivendo como se fosse verdade de Deus. Bem, olha como o diabo manipula e tira o povo da verdade e faz o povo viver na mentira. Jesus vai ensinar uma mulher que estava com a dúvida. Procurou Jesus para saber qual era o lugar onde deveria adorar a Deus. Jesus vai levar a verdade para essa mulher. Vai mostrar a ela agora o caminho meio verdadeiro de adorar a Deus. A mulher pergunta: Senhor, nós que somos de uma religião, somos ensinados de que é no monte. Vocês, judeus da religião judaica, são ensinados de que é no templo, no ambiente, lugar. Tanto o monte como o templo são lugares físicos. Jesus vem agora e diz para essa mulher: mulher, eis que a hora vem e esta hora é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Observe que Jesus não vai dizer que é no monte, nem tampouco dizer que é no templo. Jesus não estabelece um lugar físico para Deus ser adorado. O que Jesus vai dizer é que Deus é espírito e nós que vamos ser verdadeiros adoradores, se estivermos com o Espírito Santo na verdade, para ser adorador de Deus, eu tenho que estar na verdade, no Espírito Santo. Porque ninguém pode adorar a Deus sem o Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor sem o Espírito Santo. Ninguém pode ser seguidor de Cristo sem o Espírito Santo. Não adianta, irmão. A verdade vai condenar, reprovar tudo que você está vivendo. Se você der ouvido à verdade, você vai ser liberto e encontrar o caminho verdadeiro para a vida com Deus. Sabe por quê? Vamos lá. Jesus vai dizer: nem no templo nem no monte é lugar de adorar a Deus. Mas Jesus era judeu. Na natureza humana dele, ele nasceu do povo judeu. Ele era judeu. Por que Jesus não defendeu o templo? Por que Jesus não defendeu a doutrina da religião judaica? Jesus não era judeu? Por que Jesus não pregou os princípios e valores da religião judaica? Porque Jesus, como homem, ele veio para assumir, substituir a humanidade na morte do pecado, como representante da humanidade. Ele veio para nos salvar, tomando o nosso lugar, pagando o preço do pecado da nossa culpa. Mas como homem, ele não veio para defender cultura, nem religião, e nem nação nenhuma. Ele veio como Deus para salvar todos os homens, independente da cultura, da nação e da religião. E ele veio trazer um ensino verdadeiro, não para um grupo religioso, mas para toda a humanidade. Os ensinamentos de Jesus não se limitam a judeus, não é só para os gentios, não é só para os de nenhuma nação ou qual raça, é para toda a humanidade. O ensino de Jesus, por onde o homem vai chegar a Deus, não é limitado a uma cultura, a uma religiosidade. É universal para todo ser humano. Se quiser uma vida com Deus, tem que se conduzir por Cristo. Jesus não é um líder religioso judeu do povo judeu. Jesus é o guia de Deus para o homem, por onde todo homem, seja judeu, grego, alemão, japonês, inglês, francês, todos, o único caminho é Jesus. Você está entendendo isso? Então Jesus, como homem, ele veio do povo judeu. Ele poderia dizer: mulher, no templo. O lugar de buscar Deus é lá no templo. É pelos sacerdotes. Porque eles são homens de Deus. Jesus não disse isso. Jesus vai mostrar agora para o povo um novo e vivo caminho por onde todos vão chegar a Deus. Judeu, gentil, grego,
todos, de toda cor, raça, religião, um só caminho. A religião, ela é individual, ela é paralela, cada um tem a sua, na sua cultura, na sua nacionalidade. A religião é relativa, o evangelho é universal, o evangelho é para toda criatura, independente da cor, da raça ou da religião. A verdade de Deus não está dentro de uma religião. A verdade de Deus é o evangelho universal para todos de qualquer religião, cor, raça ou nação. Está entendendo isso? Então o diabo trabalha para tirar o conhecimento do homem bom, é o evangelho. E ele usa a palavra, falsificando a verdade, para levar a mentira para o povo crer como verdade. Então Jesus disse que não é em templo nem monte que se adora a Deus. Aí vem o diabo com a mentira e diz assim: tem que ir para o templo adorar a Deus. Tem que ir para a igreja adorar a Deus. O lugar de adorar a Deus é na igreja. É isso ou não é que o povo vive? No entendimento corrupto. É ou não é, irmãos? Então o povo vive isso. O povo vive nisso. Dentro da mentira. Vai lá, Edson. Dentro da mentira. Dentro do engano. Perdido de Deus. Não tendo conhecimento da verdade. Eu estou cansado de ouvir as pessoas. Vou para o culto adorar a Deus. Eita, nunca mais eu fui adorar a Deus. Ó. Ele só adora a Deus quando está no culto. Na formalidade religiosa. Vou para a casa de papai. Mentira. Estão vivendo a mentira. Estão com a mentira no entendimento. Isso mostra que estão perdidos de Deus. A vida deles, dependente de Deus, não é por Cristo. É pelos ambientes de igreja. Dentro do ativismo religioso. Está entendendo, irmãos? Então é isso que devemos esclarecer para o povo. Claro que nem todos vão aceitar. Vão permanecer na mentira. A palavra já revela isso. Mas nós temos que estar pregando a verdade. Para quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E se ouvir e crer, será salvo. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Não é o meu papel. O meu papel é pregar a verdade do Evangelho. O Espírito Santo é quem convence. Esse papel é do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo convence, não converte. Quem tem que se converter é o homem. Isso é uma responsabilidade do homem. Se converter para receber o bem de Deus na eternidade. Depois que ouve a palavra, pelo agente, o instrumento que é o pregador, depois que ele é convencido pelo Espírito Santo, que é o agente que convence, e aí ele crendo e se convertendo, é a atitude que ele tem que ter para receber o bem de Deus na eternidade. O bem de Deus aqui na terra, cristão, católico, evangélico, mormon, budista, ladrão, bom, ruim, todos vão receber. Deus não vai privar ninguém do bem dele aqui na terra. Todos prosperam. Todos têm livramento. Todos têm suas condições boas. Independente da religião, do que pratique ou não pratique, Deus não vai privar ninguém. Porque para Deus abençoar o homem, não é por meio de religião, não é por meio de ritual religioso, não é por meio de crença, não é porque ele é bonzinho ou ele é ruim. Deus abençoa a todos, sem exceção. Agora, as bênçãos espirituais para a eternidade, quem não crê e se converter a Jesus, não vai ter o bem de Deus. O que vão receber é a ira de Deus sobre todo aquele que não crê em Jesus. Isso é a verdade, irmão. E o diabo trabalha levando para o povo a mentira em nome de verdade, usando a palavra para tirar o povo da palavra. O falso profeta, ele maneja, ele sabe usar a palavra para levar a mentira do diabo para você. Mas o Espírito de Deus, ele trabalha em cada um de nós. A palavra diz que o Espírito Santo de Deus trabalha na humanidade, convencendo a humanidade do que está revelado no Evangelho.
Se a humanidade não crê, é a escolha dela. Quem crê será salvo. Quem não crê, condenado. Foi o que Jesus disse. Ide pregar o evangelho a todos. Quem crê será salvo. Quem não crê, condenado. Cuidado, que o diabo vai trabalhar para tirar você do evangelho, do entendimento. O Deus desse século cega o entendimento das pessoas para que elas não contemplem a verdade do evangelho. Por onde as pessoas vão se salvar? A palavra de Deus diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa a cor, a religião ou a raça. Salvação é pelo evangelho. Não é por dentro de igreja nenhuma. Nem evangélica, nem católica, nem qualquer outra. Amém? Deus abençoe. Mais uma vez o irmão Wellington Ramos, cumprindo o ministério que Deus me deu, pregando e ministrando a verdade que liberta. O evangelho de Cristo Jesus.